ensinando a quem quer aprender a amar. Hoje nossa aula de língua portuguesa para os 7º anos será sobre tempos verbais, modos verbais e formas nominais. Então, o modo verbal, ele caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo. Os modos verbais são classificados em indicativo, subjuntivo ou imperativo. O modo indicativo é quando ele indica uma certeza. Por exemplo, Rosana sempre estuda. O modo subjuntivo é quando ele indica uma dúvida ou possibilidade. Exemplo, talvez Rosana estude amanhã. E o imperativo é quando ele indica uma ordem ou um pedido. Estude agora, Rosana. Então, no indicativo, ele sempre vai dizer algo que é certo. No subjuntivo, ele sempre vai indicar uma dúvida ou uma possibilidade. E no imperativo, ele sempre vai indicar uma ordem ou um pedido. Temos esses 3 exemplos. O primeiro, Yasmin sempre escreve. Como ele está indicando algo que é certo, ele vai ser classificado como indicativo. Segundo exemplo, talvez Yasmin escreva. Então, ele está indicando uma dúvida. Quando ele indicar uma dúvida, ele é classificado como subjuntivo. E o terceiro exemplo é escreva agora, Yasmin. Ele está fazendo o quê? Indicando uma ordem. Então, sempre que indicar uma ordem, ele é classificado como o verbo imperativo. Relembrando, os modos verbais, eles são classificados em 3, que são eles, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é sempre que indicar algo que é certo. Subjuntivo é sempre que indicar uma dúvida. E o imperativo é quando indicar uma ordem ou um pedido. Nesses 3 exemplos aqui, o primeiro ele foi classificado como indicativo porque ele está indicando algo certo. O segundo, quando fala talvez Yasmin escreva amanhã, é algo que é duvidoso. Então, sempre que for algo duvidoso, ele é classificado como subjuntivo. E o terceiro exemplo, escreva agora Yasmin. É uma ordem. Então, sempre que indicar uma ordem ou um desejo, ele é classificado como imperativo. Tem outro exemplo também. Hoje o dia amanheceu lindo. Então, esse exemplo é classificado como indicativo, modo indicativo, porque está indicando algo que realmente aconteceu. Próximo mês talvez chova. Está indicando o quê? Uma dúvida. Então, vai ser modo subjuntivo. Se eu disser, pegue água para mim, eu estou fazendo o quê? Um pedido. Então, quando eu fizer um pedido, será modo imperativo. Então, são os 3 modos, indicativo, subjuntivo ou imperativo. As formas nominais dos verbos. As formas nominais são classificadas em infinitivo, particípio e gerúndio. No infinitivo, nós temos aqui esses 3 exemplos. Eduarda gosta de dançar. Observe que o verbo dançar, a terminação é em AR. Então, sempre que for em AR, a forma nominal será infinitivo. Rafael gosta de comer. O verbo comer, a terminação é ER. Pedro ama sorrir. A terminação é IR. Então, sempre que as terminações verbais forem AR, ER ou IR, a forma nominal do verbo será classificada como infinitivo. No particípio, nós temos esses 3 exemplos. Davi tem estudado, Sara tem prendido o cabelo e Cauã tem escrito muito rápido. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, Davi tem estudado. Observe que a terminação do verbo estudado é ado. Prendido
a terminação do verbo é ido e escrito a terminação do verbo é ito. Então, sempre que as terminações verbais forem ado, ido, ito ou eto, será classificada como particípio. Gerúndio. Quando as terminações forem ando, indo ou indo. Olha aqui o primeiro exemplo. Kiara está estudando bastante. Olha aqui, a terminação do verbo estudando é ando. Carol e Jennifer estão correndo. A terminação do verbo correndo é indo. Caio está ouvindo música. A terminação do verbo ouvindo é indo. Então, sempre que as terminações verbais forem ando, indo ou indo, ele é classificado como gerúndio. Então, para identificar a forma verbal no infinitivo, basta você verificar as terminações. Se for AR, ER ou IR, classificado como infinitivo. No particípio, terminações verbais ado, edo, ido, eto ou ito. E no gerúndio, ando, endo ou indo. Os tempos verbais são as variações do verbo que indicam em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo. Então, os tempos verbais, eles são classificados em presente, pretérito e futuro. Presente é algo que está acontecendo no momento. Exemplo: Ana estuda neste colégio. Pretérito é algo que já aconteceu. Por exemplo, Joana estudava as lições quando foi interrompida. E futuro é algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, Saulo estudará as lições amanhã. Temos outros exemplos. Alessandra canta no coral da empresa. Quando fala Alessandra canta no coral da empresa, ele está indicando algo que está acontecendo nesse momento. Então, logo o tempo verbal será classificado como presente. Quando fala Alessandra cantava no coral da empresa, quando ele fala Alessandra cantava, foi algo que já passou. Então, logo ele é classificado como pretérito. Alessandra cantará no coral da igreja. É algo que ainda vai acontecer. Logo, ele será classificado como futuro. Logo, os tempos verbais no presente é algo que está acontecendo hoje. No pretérito é o que aconteceu há algum tempo e o futuro é que ainda acontecerá. Nesse exemplo, eu estudo aqui há 2 anos. Então, o tempo verbal é classificado como presente. Outro exemplo. Ele estudou toda a matéria ontem à noite. Este tempo é classificado como pretérito, pois foi algo que já aconteceu. Outro exemplo, ele estudará biologia amanhã. É algo que ainda vai acontecer, logo será futuro. Olá, chicos e chicas, como é que vocês estão? Como é que está sendo esse tempo para vocês? Vocês estão conseguindo se adaptar a essa nova metodologia de estudo? Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero passar para vocês algumas dicas que poderão ajudar vocês nos estudos, algumas práticas que podem contribuir para que vocês tenham um melhor resultado. A primeira dica é: separe um espaço para estudo, certo? Separe um local onde você se sinta bem, se sinta à vontade. Não sei se vai ser na sala, no quarto, em alguma área, mas reserve um espaço para que você se sinta confortável para estudar.
segunda dica é: organize o seu material antes de iniciar os estudos. Pegue tudo que você vai precisar, o livro, um dicionário, o computador, tudo que você for utilizar, o caderno, o estojo. Separa já o material antes de iniciar a aula. Terceira dica: estabeleça um horário para estudar. Não é porque vocês estão em casa o dia todo que vai estudar qualquer horário, quando der, quando não der. Não, reserva um horário, faz um cronograma de estudo, estabelece aquele horário certo para que você possa estudar, porque assim você consegue se adaptar melhor, se organizar melhor. Quarta dica: separe o celular. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês têm um apego muito grande com ele, mas nesse momento de estudo não é interessante que vocês fiquem com o celular perto de vocês, a não ser que você esteja estudando por ele. Se você estiver estudando por ele, tudo bem, mas desativa as redes sociais, não se concentra em rede social no momento de estudo, se desliga um pouco desse mundo virtual das redes sociais. Quinta dica: façam anotações para o vídeo. Não segue o vídeo até o final, para a videoaula, escreve anotações, escreve o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, palavras que vocês não sabem o que significam. Para o vídeo, escreve, procura o significado, procura saber quem é, o que é, dependendo do contexto. Então, façam sempre anotações. Não estudem, passa a videoaula só por passar, mas saibam o que vocês estão estudando, entendam o que vocês estão estudando. Sexta dica: não abram outros sites enquanto vocês estiverem estudando. Se você estiver estudando pelo notebook ou pelo computador, não abram outros sites, a não ser aqueles que vai te direcionar para o estudo, certo? A não ser que seja uma pesquisa, procurar uma tradução de uma palavra. Fora isso, não abram outros sites durante o estudo, porque isso vai desconcentrar vocês na aula. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, certo? Na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 do nosso livro. Já estejam aí com todo o material que vocês precisam para a aula de hoje. Eu também vou passar, depois da aula, eu vou passar o gabarito, depois do conteúdo, eu vou passar o gabarito da semana passada. Eu recebi todos os e-mails, vou passar o gabarito para que vocês possam corrigir, certo? Vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Vamos abordar o capítulo 3, Leção 3, Obras de Arte, pegando o gancho daquilo que a gente já estudou também semana passada, né? Semana passada estudamos sobre alguns autores, alguns escritores, entramos no universo da literatura e vamos continuar aí com arte, né? Porque literatura também é uma arte. E a gente vai continuar nesse capítulo falando sobre esse tema, obras de arte. Aí na página 34 do livro tem um textinho, uma leitura contextualizada que eu vou ler sozinha, né? Não vou ter a participação de vocês, não poderemos fazer uma leitura coletiva, mas vocês vão acompanhando aí, certo? Vamos lá. Então, arte, criação humana. A arte, que vem do latim, significa técnica ou habilidade, pode ser entendido como la actividad humana ligada a las manifestaciones de orden estética ou comunicativa realizada por meio de uma gran variedade de linguagens como arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança
y cine. El arte, por medio del sentimiento, transforma la experiencia vivida en objeto de conocimiento. Quando apreciamos uma obra de arte, lo hacemos a través de nuestros sentidos e a partir de uma percepção sensible. Podremos intuir la vivencia del artista una vez que este atribuye los significados a la obra y los espectadores los descifran. El arte tiene várias funções. A arte ela tem várias funções. Aí na página 35, vamos ver algumas delas. Então, função pragmática ou utilitária. O que quer dizer isso? É aquela que tiene uma finalidade no artística específica, ou seja, sua criação tem um objeto diferente do próprio arte. Função naturalista se refere ao interesse por el contenido de la obra, ou seja, por lo que la obra retrata em detrimento de sua forma ou aparência. Função formalista é aquela que tiene la preocupación con el modo por lo cual el arte va a ser reproducido. Arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expressar uma visão sensible acerca del mundo, já seja real ou imaginário. Então, como vocês podem ver aí no texto, a arte, ela é uma obra, seja ela uma obra ou uma escultura, ou seja de que forma for, a arte, ela não pode ser analisada apenas com os nossos olhos, o que eu estou vendo, mas a arte, ela precisa ser sentida. A arte nós temos que analisar através dos nossos sentidos, uma percepção sensível. E a gente pode ver nela os significados, nas obras a gente consegue ver os significados que o autor dela, que o artista, colocou nela. Então a gente não pode ver a arte apenas com os olhos, o que os nossos olhos podem ver em si, mas dando um significado a ela. Continuando aí o texto, artes plásticas incluem principalmente a pintura, dibujo, que quer dizer dibujo, desenho, arquitectura, escultura e gravado. Se distinguem da música e da literatura porque modelam suas obras em el espaço. El elemento básico com el que trabalham as artes plásticas é el espaço, diferenciando-se entre si por el uso que hacen del mismo. A gente vai analisar agora a pintura. A pintura hace parte de las artes plásticas. Apresentamos algumas delas mais famosas. Provavelmente vocês já devem ter visto alguma pintura dessa, algum desenho desse, algum quadro desse em algum lugar. Então, nós temos aí esse primeiro quadro, a Guernica, que é uma obra de Pablo Picasso. Temos La Gioconda, também mais conhecida como Mona Lisa, que é uma obra de Leonardo da Vinci. Temos aí La Creación de Adán, que é uma obra de Michelangelo. Na página 36, nós temos aí também La Persistência de la Memória, de Salvador Dalí, Los Girasoles, de Vicente Van Gogh, e temos La Última Cena, né, que provavelmente todo mundo já viu esse quadro, essa obra. Em algumas casas geralmente tem, né, em casa de vó geralmente tem esse quadro, que é um quadro de Leonardo da Vinci.
Ainda na página 36, vocês vão iniciar as atividades, vocês vão responder. Aí temos aí primeira questão. A partir do texto, arte, criação humana, se pode inferir que... Então, letra A. Temos um solo tipo de arte? Letra B. A arte está ligada solamente a las manifestações de ordem estética? Letra C. El arte expressa uma visão sensível do mundo? E letra D. Não podemos instituir a vida de um artista por sua obra. Na página 37, iremos continuar a atividade. Segunda questão. Haz la lectura de las frases abaixo e em seguida señala as alternativas ou a alternativa que te parece definir uma obra de arte. Então, letra A. Chamamos de obra de arte a expressão refinada de um artista retratada solamente através da escultura. Letra B. Uma obra de arte é a expressão de la percepção, emoção e sensação de um artista. Letra C. Para que uma pintura seja chamada de obra de arte, é necessário que seja produzida por um artista reconhecido. E letra D. As obras de arte sempre transmitem sensibilidade. Aí vocês vão analisar quais são as questões aí, quais são as frases que estão corretas e marcar. Na terceira questão, tem aí, analisando a obra de arte abaixo, a partir de suas funções apresentadas em texto arte, criação humana, podremos dizer que a função que ela expressa é... Aí tem aí as funções: pragmática, naturalista, formalista ou fática. Quarta questão tem relaciona as duas colônias. Aí nós temos aí na letra A, pintura, letra B, escultura, letra C, dança, letra D, cine, letra E, literatura, letra F, arquitetura e letra G, música. Então, vocês vão analisar aí do outro lado, vão fazer a associação e ver qual é cada um. Então, por exemplo, ó, primeiro aí, arte de escrever e registrar a sensibilidade de um artista. Isso é o quê? Isso é uma pintura? É uma escultura? É cine? É literatura? É o quê? Vocês vão analisar uma por uma e identificar. Na página 38, a gente vai continuar dialogando. Temos aí nessa página 2 diálogozinhos que vamos ler bem rapidinho para vocês entenderem. Eu vou ler um com vocês, o outro vocês vão ler sozinhos. Então, primeiro aí, visitando um museu. Juan, olá amigo, ¿conoces el museo de la Reina Sofía? Pablo, hola Juanito, no conozco, vamos a conocerlo. Invita a tus amigas Carmen e Dolores. O que seria invita? Convida. Então, Juan, sí, vamos a disfrutar de este encuentro cultural. Pablo, miren que pinturas modernas. Juan, ellas expresan el sentimiento y la mirada del pueblo español. Pablo, qué ricas son estas piezas para la humanidad y cuánto enriquecen nuestro conocimiento. Juan, verdad, me siento como si estuviera en la clase de História del Arte. Continuando na mesma página, vai ter um outro diálogo, La classe de pintura, que eu quero que vocês leiam, certo? É um diálogo entre o diretor e uma menina chamada Tina, que vocês vão fazer a leitura para entender melhor. É isso, chicos. Na próxima aula, iremos continuar de onde paramos, certo? Iremos continuar na leção 3.
Então é isso, chicos e chicas. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Não esqueçam de entrar no site da escola, vai lá nos arquivos, baixa o arquivo da atividade, lá vai estar todos os passos, todas as informações que vocês precisam para entrar na videoaula, para fazer atividade, como entregar a atividade, certo? Não deixem de fazer as atividades, eu estou recebendo todas, seja por e-mail ou pelo Instagram, tá? Uma boa semana para vocês, besitos, hasta luego!